Senhor Luiz Antônio Tibúrcio, por favor. Perdão. Alô? Senhor Luiz Antônio, o senhor está aqui hoje para ser ouvido. E eu quero saber do senhor, o senhor está aqui para falar a verdade, não podendo omitir falso testemunho. Sim. Sim. Senhor Luiz Antônio Tibúrcio, o senhor é funcionário público? Sou funcionário público. Desde 2006 exerço o cargo de provimento efetivo no cargo de professor de Educação Física, PEB 2, na Escola Antônio Luiz Duarte. O senhor é concursado? Concursado desde 2006. Perguntado ao depoente, respondeu que é funcionário público desde 2006. Professor da educação física. Senhor Luiz Antônio, o senhor faz parte do Conselho do Fundeb? Sou membro do Conselho Municipal. Perguntado, respondeu que é membro do Conselho Municipal de Educação. E também do Conselho do Fundeb. E do Conselho do Fundeb. Qual é o cargo do senhor no Conselho? Então, nós somos membros responsável e representante da classe PEB 2. Perguntado, o depoente respondeu que é membro do Conselho. Representante. Respondeu o Conselho do Fundeb. Por favor, repetindo o cargo para nós, por gentileza. É membro representante da classe PEB 2. Como funciona essa eleição? Há uma eleição na escola, onde os professores são escolhidos e mandados para a secretaria. E lá há uma eleição para o presidente e depois a constituição das câmaras. No caso, eu sou membro representante do PEB 2. Muito Os bem. professores de 6º ao 9º ano. No Conselho do Fundeb, senhor Luiz, qual é o cargo do senhor? Nós somos membros do Conselho. Não tem... Perguntado, respondeu que são membros do Conselho. Não tem cargo se específico. No Conselho Municipal de Educação, eu sou secretário. Do Fundeb, eu sou membro representante. Senhor Luiz Antônio, o senhor viu falar, ou presenciou algumas supostas irregularidades no Fundeb? Sim. Perguntado, respondeu que ouviu falar em supostas irregularidades. Quais são? Reitero aí para digitar. Não ouvi. Eu vi e presenciei em ofício, encaminhado pelos órgãos competentes fiscalizadores do Fundeb, no caso o PENAT, apontando supostas irregularidades no transporte escolar, CIOP, FNDE, do microfone, o CIOP, supostas irregularidades na aplicação do Fundeb. Recebemos ofício. Respondeu que presenciou, é isso, o senhor disse? Presenciei. Presenciou irregularidades na aplicação do Fundeb. Senhor Luiz, o senhor presenciou de todas as reuniões do Fundeb? Sim.
Perguntado se presenciou em todas as reuniões do Fundeb, respondeu o depoente que sim. Senhor Luiz, o senhor assinou todas as atas do Fundeb? As que eu participei, sim. A que foi forjada, não. Eu posso falar sobre essa ata. Perguntado, o depoente respondeu que assinou todas as atas, somente ao que foram feitas por outras pessoas que não. O senhor fez parte do Fundeb? Que ano que o senhor começou a fazer parte do Fundeb? Nós fomos eleitos em junho de 2013 e temos um mandato até julho de 2014. Foi eleito em junho de 2013 e deixaremos o mandato em julho de 2015. Deixarão o mandato em julho de 2015. Lembrando que o conselho ele exerce 2 anos. Tudo bem. Senhor Luiz Antônio, o senhor, como faz parte do conselho, o que o senhor tem a dizer em respeito das contratações que teve na educação? Então, senhor presidente, nós assumimos a partir do 3º trimestre para fiscalizar. Que assumiu do 3º trimestre. Pode continuar, senhor Luiz. Foi feita a eleição nas dependências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Tá ok. Tivemos o desprazer de que o nosso presidente do Fundeb convocou a todos os membros no mês de agosto, recebido e endereçado ao presidente do Fundeb e aos membros do conselho, o ofício que veio do PENAT, o ofício que veio do CIOP, da FMDE, acusando supostas irregularidades na aplicação da verba do Fundeb. Perguntado, o depoente respondeu que veio do PENAT. Do PENAT. Agosto de qual ano, por favor? 2013. Agosto de 2013. Denúncia do PENAT. Perguntado, depois respondeu que foi convocado pelo presidente do Conselho para tratar de assuntos referentes ao ofício do PENAT, endereçado e recebido pelo presidente do Conselho. Do PENAT, qual outro ofício, por favor, senhor Luiz? CIOP e FNDE. Endereçado veio no endereço do presidente do Fundeb. Endereçado ao presidente do Fundeb, senhor Davi Geraldo Santos. CIOP. Senhor Luiz, o senhor sabe dizer
quando o senhor chegou a fazer parte do conselho, a senhora Jerusa, como vice-diretora, já era vice-diretora no momento? Eu gostaria só de dar uma complementação sobre essa reunião que o presidente nos mostra o ofício. Aí depois eu posso responder sobre a Jerusa. Posso complementar? O senhor deve responder o que foi perguntado. Ok. O presidente recebeu denúncias através do portal de transparência que havia uma funcionária dentro da Secretaria da Educação recebendo ilegalmente. Dá uma seguradinha. Respondeu o depoente que o presidente recebeu uma denúncia que ali tinha uma funcionária recebendo ilegalmente. O senhor sabe qual é o motivo que ela estava recebendo ilegal? Não sei. Eu acredito assim, ó. A Jerusa, ela assumiu esse cargo no início do mandato de 2013 do Márcio Faber. Logo, convidado pela secretária, então a ex-secretária Valéria. Logo após assumiu a pasta o Souto, e aí ela foi para dentro da secretaria. Além de ser ilegal o recebimento, ela não tem competências legais, diploma para exercer o cargo. E principalmente que vice-diretor, segundo o nosso plano de carreira, vice-diretor trabalha dentro da escola, não dentro de secretaria. Não trabalha com papel, trabalha na orientação administrativa dentro de uma escola. Ela jamais poderia ser nomeada como vice-diretora trabalhando dentro da Secretaria da Educação. Perguntado, o depoente respondeu que ela não tinha as legalidades para assumir o cargo de vice-diretora. Seu Luiz. Senhor Luiz, o senhor disse que a Jerusa foi contratada pelo ex-prefeito Márcio Faber e pela diretora, senhora Marisa Lira, o senhor confirma? Marisa Lira? Não, ela foi contratada, ela foi chamada para exercer o cargo em comissão pela Valéria, que então assumiu a pasta na época do Márcio. Logo que a Valéria saiu, o Souto assumiu a pasta e aí trouxe a Jerusa para trabalhar dentro da secretaria. Até então, a Jerusa tinha exercido em cargo de provimento de comissão, cargos na administração anterior, mas como gestora de creche, não dentro da secretaria. Perguntada ao depoente, respondeu que a senhorita Jerusa tinha o cargo de comissão?
Seu Luiz, o senhor sabe dizer que quem contratou a senhora Jerusa para serviço de diretora? Nesse caso, quando é cargo comissionado, cabe ao prefeito a nomeação, designação e ao convite do secretário. Com certeza foi o Carlos Roberto Souto ou o seu Antônio Nacanhoche. Perguntado, o depoente respondeu que foi nomeada pelo prefeito ou pelo secretário. Ou pelo secretário Souto. Com o conhecimento e o consentimento dos dois. Com o conhecimento do prefeito e do secretário Carlos Roberto Souto. Senhor Luiz, o senhor como membro do conselho, quando o senhor viu que a Jerusa estava irregular no seu cargo, o senhor chegou a comentar ou denunciar para alguém? Nós oficializamos, através de um ofício, um requerimento protocolado na prefeitura, pedindo uma reunião com o secretário da Educação e juntamente com o prefeito. Todos os membros do conselho. Isso decidimos em reunião, temos ata e temos cópia do requerimento. Respondeu o depoente que após ter o conhecimento da denúncia, oficiaram ao senhor prefeito pedindo uma reunião para tratar do assunto. E o senhor foi atendido neste pedido, senhor Luiz? Então, fomos. Quando nos marcaram a data, uma data que, ao meu ver, é o último dia de prestação de conta, para assinarmos o terceiro trimestre, fomos recebidos no gabinete do prefeito pelo senhor Antônio, pelo secretário Carlos Roberto Souto, pela advogada, pelo responsável pela contabilidade e advogados mais lá dentro da prefeitura, dentro do gabinete. Estávamos em 5 membros, também junto com o presidente do Fundeb. Perguntado ao depoente, disse que marcaram a data juntamente no último dia em que deve ser apresentada a prestação de contas do terceiro trimestre e que estavam presentes o senhor prefeito, o secretário da Educação responsável pela contabilidade, advogado do prefeito, bem como 5 membros do conselho do Fundeb. Senhor Luiz, em respeito das contratações, o senhor sabe dizer
quantas pessoas foram contratadas pelo secretário da Educação? Nós tivemos acesso a 10 contratos, e desses 10 contratos, vários deles são pessoas que abriram pequenas empresas com CNPJ, contratados pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Paranapanema. Perguntado ao depoente, respondeu que tiveram acesso com 10 contratados de pessoas que abriram firmas CNPJs e que foram contratadas pelo senhor Carlos Roberto Souto. Senhor Luiz, o senhor sabe dizer aonde que foi feito esses contratos? Na Prefeitura Municipal de Paranapanema, porque isso aí tem o consentimento, até porque tem a assinatura do prefeito municipal, não se contrata funcionário. O secretário não tem esse poder de contratar, tem, se for autorizado pelo prefeito e assinado pelo prefeito os contratos. A nossa maior indignação nesse dia foi saber que as escolas estão a esmo, largadas e abandonadas. Não se guarde isso, Luiz. Perguntado para o depoente, respondeu que os contratos foram feitos na Prefeitura Municipal de Paranapanema, que o senhor prefeito os contratou. O senhor sabe dizer, Zé Luiz, se essas pessoas contratadas para a educação exerceram seus cargos na educação? É do nosso conhecimento e da nossa obrigação, como membros do Conselho, fiscalizar aonde está sendo investido o dinheiro da educação. E nesses contratos, fiscalizamos sim, e percebemos que tinha funcionários trabalhando na área da saúde e na área da assistência social. Perguntado, o depoente respondeu que, como membro do Conselho, tem obrigação de fiscalizar. E, pelo que viu, pessoas que foram contratadas na educação, trabalhou na saúde e na assistência social. E as demais pessoas, senhor Luiz? E as demais pessoas, senhor Luiz? Em relação ao contrato, alguns prestaram serviço dentro de creche, mas o que nos indignou foi a notória e o descaso com o dinheiro que deveria ser por lei aplicado na educação para contratar funcionário, onde as escolas estão abandonadas, com falta de funcionário, e o secretário, juntamente com o prefeito, contratar funcionário para trabalhar em outro setor com o dinheiro que é para a educação. Perguntado ao depoente, respondeu que trabalharam em outras creches e em outros lugares. Senhor Luiz, mais uma pergunta. No momento que o senhor viu essas pessoas trabalhando em outro lugar, o senhor procurou o presidente do Fundeb, procuraram o prefeito e falaram? Procuramos o prefeito dentro do gabinete, eu e o senhor presidente do Fundeb, o senhor Davi Heraldo. Tivemos uma reunião, nessa reunião nós pedimos para o seu Antônio afastar o secretário da Educação,
mostramos os contratos, mostramos para ele o ganho excessivo e ilegal da dona Jerusa, e ele ficou para pensar, e saímos de lá sem resposta. Senhor Luiz, a pergunta foi para outras 8 pessoas, no caso. Não entendi. O senhor procuraram o prefeito já aonde estavam essas pessoas trabalhando? Sim, nós contamos para o prefeito aonde eles estavam trabalhando. Perguntado, o depoente respondeu que contaram ao prefeito que as pessoas não mantinham o trabalho na educação e o prefeito não chegou a tomar as providências. Sim. Relator, por favor. Senhor Luiz. Pois não. O senhor citou que as pessoas contratadas pela educação serviram a outras secretarias. Sim. Correto? Sim, correto. Essas pessoas foram contratadas pela educação e prestaram serviço para outras secretarias. Sim, porque nós temos acesso ao contrato, e eu acho que aí no processo vocês têm também, que fica como contratante a Prefeitura Municipal e pela responsabilidade de fiscalização e ordenar o trabalho e recebimento pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. No contrato está bem explicado que a Prefeitura, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, está contratando por serviço temporário de 3 meses, contrato no valor de R$2.000 e alguma coisa, que chega aí a um salário mínimo para cada servidor, cada contratado, e que nós, pelo nome... Tá bom. Então, quando o senhor confirmou que esses funcionários, né, foram contratados, então, pela Secretaria da Educação, ou... Eles foram contratados para trabalhar onde? Na Secretaria da Educação ou para qualquer setor? Não, foi contratado para exercer e fazer serviço dentro da educação. Tá. Seja na creche, seja no ciclo 1, ciclo 2, dentro da educação. Tá, e o senhor tem nome desses funcionários? Então, nós temos contrato aí de ex-servidores públicos que trabalhava na saúde há tempos, foi aposentado e voltou sendo contratado para voltar a fazer comida dentro do hospital. Temos nomes aí de pessoas. Vocês têm acesso ao contrato. Tá. De funcionário que é aposentado e foi contratado para cozinhar dentro do hospital. E este pedido que vocês do Conselho fizeram numa reunião com o Executivo, né? Sim. Vocês fizeram um pedido verbal ou formalizaram isso? O presidente, juntamente comigo, ligou para o assessor do prefeito, de uma certa forma, exigindo uma explicação e uma reunião urgente com o chefe do executivo. Tá, mas nada formalizado? Nada formalizado. Tá bom. É isso que eu queria ver. Tem mais... Faço uma ressalva aí, senhor presidente.
Senhor Luiz, então o senhor confirma que essa denúncia vocês não formalizaram para entregar ao prefeito. Vocês só fizeram uma reunião e discutiram. Nós fizemos pois não. Vocês fizeram uma reunião e pediram ao senhor prefeito que tomasse providência, mas nada formalizado, correto? Nós, na primeira reunião, nós fizemos oficializado, fomos com os membros do conselho, aonde nos jogaram aí o balancete do último trimestre como último dia. Recebemos depois desses ofícios... Não, um momento, por favor. O ofício que o senhor está citando é da reunião ou com relação dos funcionários que estavam exercendo função, ganhando pela Secretaria da Educação e exercendo função em outra secretaria. Nós recebemos denúncia desses contratos, e aí, imediatamente, pela nossa indignação, nós ligamos, o presidente ligou para o assessor do governo, marcamos uma reunião, e eu e o senhor presidente do Fundeb, o senhor Davi, fizemos uma reunião com o senhor prefeito. Mas essa denúncia não foi formalizada, é isso? Não foi formalizada, nós não temos ofício dessa denúncia. Tá. Mas foi do conhecimento do prefeito. Senhor Luiz, as minhas perguntas são só entre essas. Muito obrigado por ter comparecido. Um bom dia. Nada. Doutor Dalci. Tem pergunta, senhor presidente. Tenho pergunta. Tem a pergunta. Posso me virar até ele? Senhor Luiz, bom dia. Bom dia, doutor. Senhor Luiz, é o seguinte, eu gostaria de saber do senhor, primeiro, se o senhor sabe a data que o senhor Antônio assumiu o mandato de prefeito municipal. O senhor se recorda? O ex-prefeito Márcio Fábio, eu acredito que ficou até julho, 6 ou 7 meses de administração, deixando o cargo, e aí o seu Antônio assume a administração em, acredito eu, não tenho com exatidão, agosto. De que ano? De 2013. Agosto de 2013. Sim. Muito bem. Perguntado pelo advogado, o depoente respondeu que o prefeito assumiu em agosto de 2013. Pode continuar. Senhor Luiz, o senhor sabe se a dona Jerusa é formada em nível superior em pedagogia? Sim, mas pelo nosso plano de carreira... Não, a minha pergunta é clara. Sim. Sim? Sim. Satisfeito. Perguntado pelo doutor Dalci, para o depoente, se a senhora Jerusa era formada em pedagogia. Respondeu o depoente que sim. Senhor Luiz, o senhor falou de uma reunião que teve no gabinete do prefeito. Sim. O senhor se recorda a data dessa reunião? A última nossa foi meados do mês de dezembro, essa que nós não formalizamos, e fomos pedir o afastamento do secretário, deixando bem claro ao senhor Antônio o nosso descontentamento, a nossa indignação, o desrespeito com o dinheiro que deveria ser aplicado na educação, com a falta notória nas escolas, e nós fomos até ele sim. E uma das reuniões que nós marcamos, oficializamos eles no mês de setembro, eu acredito, não tenho com exatidão, que foi ao final do mês de setembro ou final do mês de outubro, na prestação do balancete do terceiro trimestre. Foi lavrado ata dessa reunião que o senhor fez? Só um momento, por favor. Foi não. Foi não.
aqui, olha assim, constou nada de estado. Não importa, aqui foi em 2014. Vou pegar ele, deixa eu catar aqui. Senhor Luiz, o senhor se recorda em que data ocorreu essas reuniões? O senhor disse que foram feitas no gabinete do prefeito, em que época? Doutor, eu respondi o senhor em 2014. A última, a informal nós fizemos em meados do mês de dezembro. E a que a gente oficializou, fizemos o pedido em setembro. E aí foi final de setembro ou mês de outubro. Eu não posso lhe falar com exatidão o dia, mês. Sei que é em 2014 e o mês é entre setembro e outubro. A reunião no gabinete junto com os membros do Conselho. Perguntado, o depoente respondeu que foi feita uma reunião no meados do mês de dezembro, que não foi formalizada, e a outra reunião em setembro de 2014. É isso, Luiz? Meados de setembro ou início de outubro. Mas... Presidente, prossegue. Eu gostaria de exibir a testemunha uma ata que foi lavrada no gabinete do prefeito, em que ele participou, no dia 3 de novembro, às 14 horas. Isso. O senhor reconhece essa ata aqui, ó? Isso. Se o senhor verificasse o teor dela e se a assinatura do senhor está aí nessa ata. Perfeito. Foi início do mês de novembro, porque tínhamos até então a prestação de conta do terceiro trimestre. É essa reunião sim que nós participamos. Está aqui todos os membros participantes, é essa reunião. Agora, com exatidão, eu não teria como, porque o livro ata não está aqui em mãos, comigo. Mas essa reunião foi oficializada no mês de setembro. Tivemos um tempo de espera de resposta sobre o ofício de supostas irregularidades, das quais não vieram, e aí a gente entrou pedindo essa reunião lá dentro do gabinete. Perguntado pelo doutor Dalci, o depoente respondeu que sim. O senhor reconhece essa ata aqui, então, e o senhor assinou ela? Sim. Que ele reconhece essa atas e foi assinado por ele. Porque, senhor Luiz, que não constou dessa ata qualquer irregularidade, os senhores inclusive aprovaram a prestação de conta do trimestre. Então, doutor, eu gostaria muito que o senhor pudesse entender o que aconteceu nesse dia. Doutor, por favor, senhor. Eu gostaria muito que o doutor compreendesse. Marcado uma reunião onde até 5h30 da tarde teríamos que estar com o balancete prestando conta online, onde as contadoras e o chefe da contabilidade, de uma certa forma, colocou-nos como responsáveis, se caso não houvesse o consentimento e assinatura daquele balancete, que isso poderia nos prejudicar com verbas futuras do Fundeb. Agora, doutor, como... Cadinho, senhor Luiz. Senhor Luiz, por favor, o senhor poderia repetir qual foi o funcionário da contabilidade? A senhora Denise e a filha do menino que trabalha lá que é motorista do Lúcio, Elisângela. Perguntada a pergunta, o depoente respondeu que a servidora Denise e a servidora Elisângela.
respondeu o depoente que colocar em situação de responsáveis caso não houvesse aprovação do terceiro trimestre, poderia prejudicar futuros pagamentos. É isso, senhor Luiz? Sim, implicaria na verba do Fundeb. Pagamentos para os funcionários. Sim. Poderia prejudicar pagamentos para os funcionários. Doutor Daci. Tem. Presidente, eu gostaria também de, como a testemunha fez menção a uns ofícios que teriam, nesses ofícios, irregularidades, eu gostaria de exibir esse ofício da testemunha para saber se ela reconhece como sendo os que estão juntados aqui no procedimento, folhas 13, 14 e 15. Então, eu vou exibir a testemunha e ver se ele reconhece. Tudo bem, doutor. Esse ofício que ele escreveriam no início do depoimento dele. 13, 14 e 15. Sim, são esses ofícios. Perguntado, o depoente respondeu que sim, que são esses ofícios. 13, 14, 15, é isso? Isso, 13, 14 e 15. Senhor Luiz, nos ofícios, ao que o senhor acabou de reconhecer aqui, a que o senhor referiu no início do seu depoimento, eu gostaria que o senhor lesse aonde que está as irregularidades a que o senhor se referiu, porque nos ofícios aqui não consta nada disso. O senhor lê. Aonde que está as irregularidades no ofício? O senhor fala que não tem irregularidade, mas no ofício não consta nada. Dá uma olhada, dá uma olhada. Esse é do indicador. Assunto: ofício número 1480/2014 do FNDE MEC Brasília, 4 de setembro de 2014. A sua senhoria, o senhor Davi Heraldo dos Santos, que é o presidente do conselho. Assunto de que se trata: denúncias de supostas irregularidades relacionadas ao Fundeb no município de Paranapanema, senhor advogado. Quais são essas irregularidades que consta? Quais são as irregularidades, senhor Luiz? Sobre essa irregularidade não é irregularidade. Quais são? Então, foi falado sobre o PENAT do transporte. Isso foi alegado pelo advogado. Isso aí no ofício. Na reunião. Senhor Luiz, está escrito isso aí no ofício? Está escrito denúncia, mas não tem supostas denúncia. Doutor, nós como membros do Conselho recebemos uma denúncia de supostas irregularidades, onde houve aplicação indevida. Eu quero saber se o senhor sabe quais eram as irregularidades, porque no ofício que o senhor se refere, senhor Luiz, não tem irregularidade nenhuma. Está aí os ofícios, o senhor reconheceu, não tem irregularidade nenhuma. Na reunião, juntamente com o prefeito e com a advogada, ela disse que estava irregular uma aplicação na escola da Serrinha, onde foi feita uma calçada e alguns reparos com o dinheiro do Fundeb, lá não pertence à escola. Perguntado pelo advogado se o depoente apontaria as irregularidades, disse o depoente que foi feito calçadas na escola da Serrinha, aonde não pertence a verba do Fundeb. É isto, depoente? Sim. Senhor Luiz, o senhor tem conhecimento, o senhor disse que participou de todas as reuniões do Fundeb, na aprovação das contas trimestrais do Fundeb. Eu tenho as atas juntadas aqui no processo. E nenhuma das datas que os senhores aprovaram, das prestações de conta, consta qualquer irregularidade que essa que o senhor está falando aí. E essa construção da calçada, inclusive, a que o senhor se referiu, os senhores indagaram do prefeito a respeito desse assunto. E o prefeito encaminhou um ofício aos senhores esclarecendo esse assunto da calçada.
O senhor tem conhecimento desse ofício? Então, doutor, o senhor falou assim que nós assinamos vários trimestres. Na verdade, nós assumimos em 2013 e assinamos o 3º trimestre, doutor. Agora, sobre uma certa pressão de último dia, para a gente não carregar a responsabilidade de sermos responsáveis pela perda de verba aí para pagamento de funcionário. Porém, eu fico indignado porque nós já estamos em 2015 e não ainda nos trouxeram o balancete do 4º trimestre de 2014, doutor. Já está, agora no final, dia 30 de março, vencendo o 1º trimestre do Fundeb de 2015. Isso quer dizer, senhor Luiz, que vocês assinavam as atas, constavam das atas que vocês estavam aprovando as contas, mas isso não era real, é isso que o senhor está querendo esclarecer? Então, nessa última reunião que tivemos dentro do gabinete, no último dia de prestação de contas, foi a que a gente assinou, né, doutor? Mas todas as atas eram desse jeito? Vocês se reuniam aonde? Nas dependências da Secretaria Municipal da Educação. Mas quem lavrava essas atas? Quem que era a secretária? A secretária Adriana Maria da Silva Moraes Rosa. E por que constava das atas que vocês estavam aprovando as contas do trimestre, se vocês achavam que havia irregularidade, não constavam das atas? Para não carregar a responsabilidade de perder verba do Fundeb, doutor. Então não era real o que estava registrado aqui nas atas? Era falsa as atas? Vocês concordavam? Falsa ata 31ª, doutor, que não nos conhecemos e nunca nos reunimos para tal. O conteúdo da ata, então, não era real? A da 31ª em nenhum momento. Senhor Luiz, eu gostaria, senhor presidente, de exibir a ele um ofício que foi encaminhado ao Conselho pelo prefeito. Senhor Luiz, eu gostaria que o senhor desse esse ofício que foi encaminhado pelo prefeito ao Conselho. Inclusive, vocês deliberaram esse assunto aqui e registraram em ata. O senhor tem conhecimento desse ofício? Perdão. Bateu aqui, ó. Pega um pano para mim, por favor. Dá o número desse ofício aí, onde registrar essa acusação relacionada com o seu deputado. Doutor, nós recebemos, depois de termos saído dessa reunião juntamente com os membros, uma promessa da advogada que ela nos responderia por escrito. Recebemos o ofício, porém, além dos ofícios que foram endereçados dos órgãos competentes e responsáveis pela fiscalização do Fundeb, nós começamos a receber denúncias sobre funcionários que estavam recebendo indevidamente. Começamos a receber denúncia de contratos de pessoas que trabalhavam e recebiam pela educação, mas não trabalhavam e exerciam função dentro da educação. O senhor reconhece esse ofício aqui como? Sim. O senhor tem conhecimento dele? A minha pergunta é especificamente essa. Perguntado pelo doutor Dalci para o depoente, você tem conhecimento dos ofícios?
Folha 131, respondeu o depoente que tem conhecimento. Senhor Luiz, o senhor também se referiu que houve contratação de pessoal pela educação e que não prestaram serviço na educação, certo? Certo. Eu gostaria que se o senhor esclarecesse se o senhor sabe em que locais de trabalho cada um desses servidores trabalharam. Então, quais são os locais? Nós tivemos acesso a 10. E podemos constatar 2 ou 3 funcionários que não exercem função ali. Temos como constatar que teve pessoas que cozinhavam dentro do hospital e recebendo pela Secretaria da Educação. Vocês têm aí os contratos em mãos e aí é só levantar o nome das pessoas. O senhor sabe quais eram esses funcionários, nome deles? Doutor, moramos numa cidade onde conhecemos as pessoas. Uma cidade onde a gente sabe onde as pessoas executam o seu trabalho. Tem aí o contrato em mãos, tanto da comissão como do doutor, dos nomes das pessoas contratadas. Perguntado pelo doutor Dalcinho, o depoente respondeu que não conhece as pessoas que são contratadas. Porém, a comissão parlamentar tem cópia dos contratos em mãos. Vou fazer uma ressalva para o doutor. Como é uma comissão investigativa, cabe então agora à comissão, tem o contrato e tem os nomes, e levantar onde eles estavam. O senhor Davi, presidente do Conselho, foi reperguntado a ele, quando ele depôs aqui, senhor Luiz, com relação à verificação da prestação de conta do trimestre. Os senhores recebiam toda a documentação da prestação de conta de cada trimestre para fazer verificação e averiguação? Doutor, nós, logo que assumimos essa responsabilidade de fiscalizar o Fundeb, o presidente pediu, lá na contabilidade, a folha de pagamento dos nossos servidores, professores e funcionários. O doutor já viu uma planilha de prestação de conta, doutor? Nós somos formados em pedagogia, licenciatura plena em educação física. Gostaríamos muito que a Secretaria de Educação pudesse contratar uma assessoria jurídica e uma contabilidade, viu, doutor? Porque aquilo lá é só para contador e para pessoas especificamente formadas para entender um balancete. Senhor Luiz, mas vocês tinham acesso à documentação, é isso que eu quero saber. Tivemos no primeiro mês. Tivemos. E aí começou essas supostas irregularidades, esses ofícios vindo de órgãos competentes e responsáveis pela fiscalização, começamos a nos preocupar. Porque, doutor, o presidente do Fundeb, o senhor Davi Heraldo, é um professor formado também de cargo de provimento efetivo, da qual ele se complica se... O presidente você tinha conhecimento dos documentos. Tivemos acesso no início do nosso mandato. Teve conhecimento, a folha de pagamento no início do mandato. Mas desconhecimento total de levantamento de dados, porque a gente não é formado naquilo. Senhor Luiz, algum momento o senhor Davi requisitou assessoria jurídica, contábil, para acompanhar as decisões do Conselho, orientar o Conselho a forma de proceder, a forma de verificar os balancetes, a prestação de conta do Executivo? Doutor, sim ou não, senhor Luiz, por favor? Sim ou não? Não, mas gostaríamos muito que pudesse. Sabe por quê, doutor? Na Secretaria da Educação, essa é uma reivindicação de todos os secretários que passam por lá. Mas nunca requisitaram, então, a assessoria contábil? Se a secretaria que já requisitou toma ou não, imagina o conselho do Fundeb, doutor. Senhor Luiz, a minha pergunta é clara. Se requisitaram ou não? Não, porque há gastos, doutor. Há gastos, há custos para a contratação de pessoas formadas em contabilidade e advocacia.
Perguntado pelo advogado, o depoente respondeu que não requisitaram por motivo de gasto na educação. Senhor Luiz, o senhor como órgão fiscalizador, o senhor poderia ter acesso a toda a documentação a respeito da prestação de conta lá na contabilidade da prefeitura. Você poderia requisitar qualquer documento. O senhor tem conhecimento disso? Tenho. É uma das nossas responsabilidades como membro do Conselho. Tá certo. Então o senhor respondeu a minha pergunta. Porém, eu quero fazer uma ressalva. Perguntado pelo advogado se ele tinha acesso aos documentos, sabia que tinha acesso, respondeu que sim. Agora, se o senhor tinha acesso a essa documentação, assim como os demais membros do Conselho, por que não consta nada nas atas a respeito de supostas irregularidades? Não consta das atas, senhor Luiz. Eu gostaria que o senhor me esclarecesse isso. Nós começamos a oficializar o prefeito, doutor. Temos ofícios aí que o senhor mesmo já viu, pedindo uma reunião para que ele nos acalmasse até, porque nos amedronta dizer que há supostas irregularidades. Afinal de contas, o secretário foi demitido? Acredito que sim. Foi ou não foi? Depois que foi feita a abertura da CPI e feito protocolado as denúncias do Ministério Público, todas as denúncias feitas pelo presidente, ele foi demitido sim pelo prefeito. Perguntado pelo advogado se o secretário da Educação Municipal, Carlos Roberto Souto, foi afastado do cargo, respondeu o depoente que depois que foi aberto a CPI, sim. Mais alguma coisa, doutor? Quer que conste também o que disse a testemunha? Doutor, dá uma seguradinha. Não, tudo bem. Senhor Luiz, o senhor já respondeu, mas eu vou, apenas para ficar registrado, o senhor já disse que esses mesmos fatos que essa comissão está apurando, já também está sendo apurado pelo Ministério Público. É isso? Então, doutor, além de ser protocolado na Câmara, foi também protocolado no Ministério Público. Então o Ministério Público também está apurando os mesmos fatos? Acredito que sim, não tenho conhecimento de direito. Mas doutor, foi protocolado, e o senhor tem conhecimento? Sim. Perguntado pelo advogado se a denúncia foi protocolada no Ministério Público, respondeu o depoente que sim, que foi protocolada no Ministério Público e na Câmara Municipal. Satisfeito, presidente. Muito obrigado. Obrigado, viu, senhor Luiz? De nada, doutor. Obrigado, senhor Luiz, pelo depoimento. Eu que agradeço. E o senhor aguarda aí um momento, por favor, okay, para ler o que o senhor disse e assinar para nós. Muito obrigado.